Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Senhor porque a sua fidelidade, misericórdia e bondade, elas duram para sempre. Se não vou na tua
pela tua fidelidade. O Senhor me guarda pela tua palavra. O Senhor me guarda pelo teu conserto, pela aliança que fizeste com Cristo na cruz. O Senhor me guarda pelo teu amor perfeito. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo. A tua presença já não há mais medo, dúvida, terror, espanto, porque não há outro lugar para estar. Se não for em teus braços, na tua presença, se não for em tua palavra. Então fale o nosso coração nesta manhã. Essa manhã preparada totalmente para ti. Aonde os teus filhos te buscam, te louvam, te adoram. Onde nos apresentamos a ti, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, El Shaddai, Jeová Jireh, Elohim, Príncipe da paz, a paz que eu preciso. Tu és a paz que eu preciso, que traz paz aos cansados e alívio aos sobrecarregados. Vinde a mim, eu vos darei descanso, diz o Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Josué, capítulo 1. É o 6º livro da Bíblia, amém, irmãos? Começando com Gênesis, tá? Vamos lá. Josué, capítulo 1. Você sabia que você foi chamado para uma missão? O Senhor está confiando em você para uma grande missão? Talvez você diga, pastor, mas essa missão é onde? Para alguns é dentro do ministério, igreja, pastorado. Alguns Deus tem chamado ao ministério de louvor. Outros Deus tem chamado para ser obreiros. Outros para evangelismo, pregar a palavra às pessoas. Muitos têm o chamado dentro do próprio lar, como intercessor. Muitos têm o chamado dentro do próprio lar para levar as pessoas a Jesus. Outros têm o chamado dentro do trabalho, não só para levar a palavra naquele lugar, para fazer um bom trabalho naquele lugar, mas também ser coluna dentro da casa de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele faria colunas, nos faria colunas da casa do Senhor. E a coluna faz o quê? Um edifício, uma casa.
sustenta. Então às vezes a pessoa fala, eu não tenho chamado para o altar, mas talvez você tenha um chamado de sustentar a obra, sustentar a igreja, sustentar os missionários do campo, através do patrocínio. Tudo tem uma chamada, irmãos. Em tudo Deus ele nos chama de uma maneira tão graciosa, que nós precisamos dar atenção a esse chamado e cuidar com carinho. Porque Deus não está confiando em qualquer pessoa, Ele está confiando em você, para chefiar a sua família, para interceder, para buscar pelo reino. Deus ele está confiando em você numa chamada universal. E o mesmo aconteceu aqui com Josué. Josué estava enfrentando um dos piores momentos da vida dele. Por quê? Porque Josué estava enfrentando o luto por Moisés. Moisés havia morrido. Moisés era um homem extraordinário. Poxa, foi Moisés que ajudou o povo a sair do Egito. Quantos anos de escravidão que ele não foi usado por Deus? Foi levantado de lá de dentro do Egito como um homem de Deus dentro de uma nação estranha para libertar o povo. Olha a chamada que esse homem tinha. Muitos não sabem, mas o Moisés também foi um profeta. Então o povo tinha uma visão do Moisés extraordinária. E de repente Moisés, é levado a Deus. Deus o chama para a sua casa, para a sua glória. E o povo se sente o quê? Abandonado, disperso. E é neste momento que Deus ele confia a grande missão a Josué, o povo dele. Deus dá a missão para Josué de levar esse povo a uma terra que manda o quê? Leite e mel. Essa terra é chamada para nós aqui hoje no mundo espiritual. É onde você leva as pessoas a Jesus. Jesus é a terra que manda leite e mel. É onde você dá condições para alguém chegar a essa terra. Então essa chamada é para você também. Só que o Josué, quando recebeu essa chamada, ele estava enfrentando luto. Porque além de perder um grande líder, um grande profeta, o Josué estava perdendo um amigo, um mentor. Josué estava perdendo alguém que ele considerava do seu próprio sangue. Ele era um sobrinho de estimação, assim como dizem, de autoestima, estimação não, de autoestima, para Moisés. Então você percebe que o Josué, ele enfrentava uma batalha interna. E justamente no parecer do pior da vida dele, o que acontece? Deus dá uma chamada para ele. Vamos ver aqui? Todo mundo já conhece o texto, mas sempre tem revelação nova para nós, amém? Versículo 1, capítulo 1, versículo 1 em diante. Qual é o título aí da mensagem? Deus fala a Josué e o anima. E diz assim o versículo 1 em diante: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão. Olha aqui, olha as missões que Deus está dando para ele em pleno luto, em pleno momento difícil. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus dá uma chamada para ele. Foi só: Josué, você está no meio de um luto, mas não é momento de ficar prostrado. Você precisa se levantar agora. Você precisa passar esse Jordão. E o Jordão para nós, irmãos, é aquela fase difícil. É aquele momento de dificuldade que a gente enfrenta como familiar, no trabalho, na igreja, em todas as circunstâncias. O Jordão para muitos, significou um tempo de necessidade, um tempo de doença que a pessoa conseguiu passar. E está enfrentando outros Jordões da vida. Então você preste atenção que Deus fala o que com ele? O Josué, Moisés morreu. Tem muita gente, irmão, que fica prendendo ainda o que é morto. Ou seja, ficaram aqui 30 dias chorando o luto de Moisés. Você imagina, em 30 dias não fizeram nada. Foi só para chorar a perda do Moisés.
Ele era uma pessoa querida. Mas tem gente que fica chorando uma vida inteira. Não só por um ente que já se foi, que já partiu, mas muitas vezes a pessoa fica chorando algo que já foi, como um ano. Aquele ano, vamos botar um exemplo aqui só para você entender. Aquele ano de 2009 foi o melhor da minha vida. E a pessoa se apega àquele ano. Poxa, ela tem outros para passar, mas ela às vezes está apegada. Não, porque aquele período foi o melhor da minha vida. Será que Deus não pode fazer isso hoje? Será que a pessoa precisa estar presa ao luto de uma situação? Aquele emprego, aquela situação, aquela pessoa. Tem gente que vai além. Aquele pastor. Tem gente que idolatra o homem. Depois daquele pastor não houve outro igual. Será que Deus só levantou um pastor bom? Será que Deus não pode levantar outro? Aquela igreja. Eu fui batizado numa igreja que nem as pedras dela mais existem. Se eu fosse ficar pegada a ela. Pastor, o que aconteceu com a igreja? A rodovia passou, teve que desmontar ela. Foi construída em outro lugar que eu nem sei onde é. Mas a rodovia passou e até a estrutura daquele lugar levou, mano. Ficou pedra sobre pedra. E se eu ficasse apegada? Não, foi naquela igreja que eu me batizei. Eu desci as águas, foi naquela igreja que eu me converti. Irmãos, o momento passou. Você está vivendo novas coisas. O Senhor diz o que para a gente? Deixando as coisas que atrás, fica, mas tem gente apegada a você. Depois dessa pessoa nunca mais vou viver igual. Igual você não vai viver. Mas você pode viver o quê? Melhor. O povo de Israel na época do Moisés viveu grandes milagres? Sim ou não? Sim. Só a travessia do Mar Vermelho, para mim, já é um milagre que bastava para todos. Trouxe libertação para o povo. Mas espera aí, ia parar no Mar Vermelho? Só na travessia? Não. Ainda tinha uma terra para conquistar. E terra boa. Diz a Bíblia que é uma terra que manava leite e mel. É uma terra que Deus estava fazendo questão de dar ao povo. Tem coisas que Deus está fazendo questão de nos dar, irmãos. Mas enquanto ficarmos apegados às coisas velhas, às pessoas do passado, situações que já aconteceram e não vão voltar, a gente não consegue seguir em frente. A gente não consegue refazer a vida. Está sempre apegado àquilo que já passou. Já viu aquele ditado? Não pode se chorar pelo leite derramar. Quem é que é doido de ver um leite derramar em cima do fogão, ficar com a colher catando o leite lá e botar o caneco de novo? Ninguém faz isso, não. Aquele leite se perdeu. Acabou. Ou você vigia para ele não esburrar, que é a coisa mais difícil de acontecer, né? A pessoa está ali vigiando. O negócio não ferve, né? Aí você vira para trás, quando olha, o negócio já esburrou. Já foi. Você não tem como chorar mais por aquilo ali. Passou. Mas tem gente que está apegada. Depois daquela pessoa eu nunca mais fui o mesmo. Não, já passou. Já passou. Depois daquele bairro que eu morei, depois daquele lugar que eu trabalhei, depois daquela igreja que eu passei, não para com isso. Sabe que esse Deus que a gente serve é tão incapaz de não poder nos dar coisas novas nos dias de hoje? Lutas também tinha no tempo de Josué. E eram batalhas que eram olho por olho, dente por dente. Só que hoje a gente não vive mais as batalhas físicas. A gente vive as batalhas o quê? Espirituais. Então a gente tem que começar a encarar as coisas com amadurecimento espiritual. Senão a gente nunca vai passar da além do Jordão. Vai ficar sempre aqui, antes do Jordão, chorando o luto de uma situação, de um ano que passou, de algo que tinha e não tem mais. E aí os anos que estão para vir, que poderiam ser, superiores aos que passaram, a pessoa não vive, O Manu está brincando ali da idade, questão da idade. Porque quando eu tinha 20 anos foi o meu melhor ano. Por que não pode ser aos 60, 70, 80, 90? Abraão não foi pai por quantos anos? 90 anos. Deus deu essa promessa para ele. Aos 100 já estava com o neném no braço. A gente se limita a muitas coisas naturais, irmãos.
se limita muito. Deus deu uma chamada para o Noé dizendo: Noé, vai cair um dilúvio, eu vou destruir tudo, você vai ter que começar do zero. Quantos anos levou a construção da arca? Mais ou menos 110 anos. Aos 120 e poucos ali já está começando a viver uma vida nova. Então tem gente que está muito apegada a questões físicas e deixando de viver os espirituais. Porque aqui não dá mais nada. Fulano não muda mais. Desse lugar não tiro mais nada de bom. Será? Será que o nosso Deus é tão imperfeito a este ponto de não renovar nada para você ou te dar até mesmo coisas novas? Vamos continuar aí. Ainda estamos no versículo 2, tá, igreja? E Moisés, meu servo, é morto, ou seja, o tempo de Moisés passou, agora é contigo. Levanta-te, pois, agora. Ou seja, começa a melhorar o seu nível espiritual. Começa a aproximar de Deus. Começa a exercer oração. Se não orava, passa a orar. Se não lia a Bíblia, passa a ler. Se não ouvia pregações, passa a ouvir. Começa a se levantar espiritualmente. E ele diz mais o que aqui, levanta-te, pois, agora. A gente não tem tempo a perder, irmãos. Passa este Jordão. Ou seja, o Jordão muitas vezes é o desânimo que a pessoa está enfrentando. Pastor, eu estou tão desanimado. Mas o que está te desanimando? É aquela situação. Então se levanta espiritualmente para enfrentar aquela situação de pé. Porque a Bíblia diz que se a gente se demonstrar frouxo na hora da angústia, a palavra de Deus diz frouxo mesmo, tá? Se demonstrar frouxidão, covardia na hora da angústia, a força vai ser pequena. Por isso tem muita gente sem força. Vem a tempestade e não consegue enfrentar. Mensagem de quarta-feira. Jesus falou: passemos para o outro lado, para a outra margem. Mas vai ter tempestade no meio do mar. Vai. Mas Jesus não disse que a gente vai chegar do outro lado? Ele não está no barco conosco? Então por que a gente tem que ter medo das situações? Então ele continua dizendo aí, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou. Ou seja, Deus está te dando uma promessa aqui. Eu vou te dar. Eu vou te levar lá. Você vai alcançar. Mas sentado, deitado, prostrado, entristecido, desanimado, ninguém chega, irmãos. Tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha o versículo 3. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse, a Moisés. Deus fez a promessa para Moisés, Moisés alcançou. Deus deu o Egito todinho na mão do Moisés. Moisés pega o povo dele, Moisés pega os animais, Moisés pega até os ossos de José e tira tudo do Egito. Olha que coisa maravilhosa. Então aqui Deus está te dando uma missão, que aonde você colocar os seus pés, espiritualmente falando, ou seja, em oração. Você está orando pela família, aquele terreno é seu. Está orando pela vida financeira, aquele terreno é seu. Mas tem que orar, tem que buscar de Deus. Não adianta ficar só no pensamento: queria tanto mudar de vida. Só o querer não basta, tem que se levantar. Se ficar sentado na pedrinha, olhando a beira do rio, queria tanto atravessar esse rio, e não se der atravessar, você não vai. Não adianta ficar do lado de cá da praia querendo almejar o outro lado, se não entrar no barquinho. A vida, queridos, exige coragem para fazer. Coragem e ânimo. E olha o que Deus fala para Josué. Vamos para o versículo 6. Esforça-te e tenha o quê? Vamos parar por aqui por enquanto. Se você não se esforçar para vir à igreja, irmão, se não tiver ânimo para buscar Deus, não vai adiantar nada. Que Deus é o único que nos faz o quê? Vencer. Se eu for fazer a vontade do corpo, se eu for fazer a vontade do querer, não é aqui o lugar que a gente vai querer estar. Nosso corpo queria estar fazendo o quê? Está viajando. Nosso corpo queria estar fazendo outras coisas. Ou até mesmo não querer fazer nada.
Que a carne é um excelente servo, irmãos, mas é um péssimo senhor. O pastor Alves sempre falava isso. Se você deixar a carne dominar, ela vai ser um péssimo senhor na sua vida. Ela só vai te levar a caminhos que vão te fazer perder. A carne não é para te dominar, é para você dominar ela. Ou seja, as vontades você tem que dominar. Se deixar a carne dominar, você nunca vai ter tempo. Você nunca vai ter ânimo. Nunca vai ter coragem. E Deus fala para Josué: Josué, você tem uma missão muito grande nas mãos. Muito grande. E além, irmãos, do luto que o Josué enfrentava, além da tristeza extrema, o medo de não dar conta da missão, você sabia que o Josué enfrentava a oposição do povo? Sabia disso? Que o povo de vez em quando olhava para ele e falava assim: ó, você não manda em mim, você não é Moisés. Quem é você para nos fazer sair daqui deste lugar? Moisés nos tirou do Egito, você é quem? Às vezes a gente enfrenta isso no mundo espiritual. E tem gente que ali, ó, para a missão. O diabo fala: quem é você? Você não tem fé nenhuma, você não é ninguém no mundo espiritual, e a pessoa acredita. Para o nosso Deus, irmãos, para o nosso Deus, nós somos feitos reis e sacerdotes. Olha a visão que Deus tem da gente. E às vezes a gente fica se diminuindo. Ah, quem sou eu, né, para fazer isso? Ah, quem sou eu, né? Não tem que parar com isso, irmão. Você é o mais que vencedor. Tem que ficar se diminuindo diante de ninguém, não. Tem que deixar o diabo te diminuir na frente de ninguém, não. Você é o melhor de Deus. Josué, não precisa ficar com medo do povo, não. Nem ficar triste, não. A missão que eu tenho para você é maior. Você vai levantar, você vai atravessar esse Jordão, vai levar esse povo junto com você. Onde você pisar a planta do pé, eu vou te dar. Vai ter guerras que você vai precisar enfrentar. Você sabe qual é a palavra mais bonita no final de tudo isso que Josué declara? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tamanha certeza de fé e da missão que Deus confiou para ele. Ele vence batalhas, destrói Jericó, vence outras guerras, faz um concerto ali diante de Deus, e ele entra na terra prometida. Irmão, o resultado vale a pena. O que você se esforça diante de Deus vale a pena. Pode chegar a pessoa que foi falar: você não tem fé nenhuma, mas o meu Deus está acreditando em mim, eu vou. Acabou, irmão. Acabou. Se a gente for baixar a cabeça para o diabo, irmão, ele pisa em cima, ele humilha, faz a gente desistir, se sentir menosprezado. Olha, a confiança que o próprio Deus foi falar direto com Josué. Deus está falando direto com você aqui agora. Não desiste, não. E ele diz aqui no 6, olha, esforça-te e tenha o quê? Bom ânimo. Não adianta ficar desanimado, não. Não, a alegria do Senhor é minha força. Eu vou fazer Deus feliz com a minha fé. Isso vai gerar força para mim. Eu vou me alegrar em Deus, porque se eu depender da situação para me alegrar, eu vou ficar triste. Se eu for olhar para o governo, eu fico triste. Se eu for olhar para a situação, eu fico triste. E os meus olhos me faz ver e me entristece, mas o que meu Deus me fala, isso me alegra. A nossa esperança está em Deus, irmão. Tem que estar em Deus, porque às vezes a gente ouve cada coisa. A gente vê cada coisa que dá vontade de sumir, sair correndo. Mas não é a solução. Continuando aí. 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu, Deus está contando com você, hein? Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhes daria. Sua família vai ser salva por você. O poder de Deus vai entrar na sua vida. Você vai orar em nome de Jesus, que as pessoas vão se converter ao nome de Jesus. E você vai fazer eles herdar a terra prometida. Lá no teu trabalho, Deus vai te honrar lá dentro, por mais perseguição você tem. Então você tem que ter esse entendimento. Que o lugar que Deus te chama para você estar, está te fazendo que reinar. Está falando, estou te dando isso assim.
Teve o entendimento? Não, é seu. Continuando 7. E olha que continua dizendo, hein? Então somente faça o quê? Esforça-te. Cara, não quero orar hoje não, tem que orar. Tem que orar. Mesmo que você chegue diante de Deus e não tenha palavra alguma para dizer, Ele sempre vai ter uma para falar para você. Sempre. Sempre vai trazer algo no teu coração. Ainda que você não tenha palavras. Ai, Senhor, quantas vezes eu já cheguei diante de Deus e fiz isso? Senhor, não sei nem o que falar. Mas Ele escuta o que está lá dentro, irmão. Ainda que a nossa boca não fale, nossa alma fala. Nosso espírito fala. Nosso coração, até as batidas, Ele entende. Só o fato de você chegar diante de Deus, ali você já está em oração, você está na presença. Ele diz, tão somente se esforça e tenha muito bom ânimo, porque as situações não te fazem entristecer. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tenha bom ânimo, Jesus falou. Continuando aí, ó. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o quê? Cuidado, irmãos. Tem que ter todo o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Você pode andar no lugar mais tranquilo do mundo, ou pelo vale da sombra da morte. Você vai saber andar em qualquer lugar. Você vai saber estar diante de qualquer pessoa, se você ter o cuidado de fazer o que a palavra manda. Mas sabe o que acontece muitas vezes, irmão? A pessoa está andando muito bem com Jesus, aí depois ela fica com faniquito. Sabe o que é faniquito? A pessoa não tem sossego, mas tem um espinho, ela não sabe sossegar. Diz, ela está bem na igreja, está caminhando com Jesus, aí vem o diabo e coloca um faniquito nela. Sai daí, vai para outro lugar. Você sabe, né? Que se você pegar uma árvore, vamos pegar uma planta, você tirar ela da terra, plantar em outro lugar, ela resiste. Mas se você ficar toda hora tirando a raiz da terra, tirando uma hora, a planta morre. Tem muitos servos de Deus morrendo, que está com faniquito espiritual, está indo bem na igreja, aí começa a vir o desânimo, ele não se esforça para estar na presença de Deus. Aí, na outra igreja está tendo tal coisa, eu vou para lá, vou buscar minha bênção. Pode ir para 1000 igrejas, se a bênção do Senhor não for com ele, só vai ficar trocando de raiz até secar a raiz. Aí acaba. Tem gente que não está dando atenção que Deus está falando. Tem gente que às vezes no meio da pregação, Jesus está falando, ela vira as costas e sai. Está se esforçando? Está tendo bom ânimo? Não. Ela na frente, o que acontece? Ela perde o poder. Mas por que você? Falta de cuidado, de fazer o que Deus manda. Deus está mandando ser fiel no dízimo da oferta, ela está retendo o que é de Deus. Está retendo. Davi, ele falou que nunca faria para Deus algo que não custasse nada para ele. Ele jamais daria algo para Deus que não custasse nada para ele. Ele tinha um prazer. E tem gente, irmãos, eu até brinquei uma vez, né? Tem gente que tem coragem de dar R$300 num par de sapato, mas não tem coragem de dar R$50 de oferta na igreja. Acontece. Tem gente que paga R$50 para fazer uma unha, mas não dá R$5 de oferta para a igreja. Pastor, mas eu quero andar bonito. Também gosto de andar bonito. Mas nunca vou deixar de fazer para Deus primeiro para poder fazer para mim. Porque a Bíblia diz que eu posso muito bem fazer para Deus e para mim ao mesmo tempo. É o que a palavra diz. Josué não precisava deixar o luto dele. Ele poderia viver aquele momento triste porque era alguém que ele amava, mas sem deixar de fazer as coisas para Deus. Então a gente tem que saber, irmãos, medir aquilo que a gente está fazendo para Deus. Às vezes a gente quer muito de Deus, mas faz pouco. A
gente quer que Deus abra o mar, mas não está disposto a levantar e caminhar no meio do mar. A gente quer que Deus faz. E a sua parte? Josué tem que levantar, tem que se esforçar, tem que ter ânimo, tem que ter cuidado de fazer o que a lei ordena fazer. Dá a Deus que é de Deus. Tem gente retendo aquilo que é de Deus, não pode. Aí está sofrendo maldição, não sabe por quê. Ah, pastora, mas Jesus me ama. Claro que ama, irmãos. Mas ele tem que cumprir a lei também. Ele tem que cumprir a palavra. Se está na palavra, tem que fazer. Se a palavra diz, manda perdoar 70 vezes 7 no dia, perdoe até 80 vezes 7 no dia. Ou até mais do que isso. Faça o que a palavra está mandando. Se a palavra manda você caminhar uma milha com o seu inimigo, caminhe 2, 3, 4, 5. Mas tem gente que não está cumprindo o mandamento. A Bíblia manda você orar pelo governo. Tem gente que só fica metendo o pau no governo. Que o governo é isso, que o governo é aquilo, a gente sabe. Mas a Bíblia manda a gente orar pelo governo. Mas tem gente que, em vez de orar, está falando mal. E esquece que está debaixo desse governo. Está esquecendo. E aí? Está cumprindo a palavra? Está se esforçando? Não está. Então a gente tem que olhar com cuidado. Ele diz aqui, 7 ainda. Tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. 8. Olha que o conselho continua para o Josué. Quer se dar bem? Olha aqui, não se aparte da sua boca o livro desta lei. Só tem que ter a palavra de Deus na boca. Mas muitas vezes ela só tem aqui na boca murmuração, reclamação. Nada tá bom. Nada está legal, tudo reclama. Ah, porque é isso, porque fulano, porque ciclano. Sabe que às vezes é fulano, ciclano? Sabe que não é a gente, não? A gente tem que mudar, irmão. Se a gente quer mudança fora, a gente tem que começar em nós. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele o quê? Dia e noite. Durante o dia, Senhor, o Senhor é comigo. Está fraco, Senhor? Tu és a minha força. Senhor, tem um monte de problema para resolver hoje. Eu vou fazer tudo em nome de Jesus. Você vai ver como vai mudar a sua vida. Você vai ver como você vai ser uma pessoa despachada, como dizia minha avó, para fazer as coisas assim, na tranquilidade. E de noite, não tem que resmungar na cama, não. Senhor, tua palavra diz que o Senhor me daria sono porque o Senhor me ama. Eu vou dormir. Vou ter uma noite de descanso. Tem um monte de coisa para resolver amanhã, mas amanhã pertence ao Senhor. Tua palavra diz que eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã. Eu não tenho que estar ansioso com as coisas de amanhã. O Senhor está comigo. O Senhor é minha força, o meu esconderijo. Tem a palavra, irmãos, em todo o tempo. Mas tem gente que só reclama. Que isso, é que aquilo, é fulano, é ciclano. Não, ele diz, não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado. Ter cuidado é ter carinho, tá? Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Olha só. Ah, pastor, eu não consigo seguir a Bíblia. Se você fizer com carinho, você consegue. Continua. Porque então, olha que lindo, igreja. Porque então farás prosperar o quê? O teu caminho. Prosperidade vem de Deus, né? A prosperidade vem quando você cumpre a palavra de Deus. Olha aqui, Porque então farás prosperar. Prosperidade é dar certo em tudo que você faz. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Posso te falar uma coisa? Fazer igual o pastor Sérgio. Pode falar uma coisa? A prudência te livra da confusão.
Guarda isso no teu coração. A prudência te livra da confusão. Tem gente que só se mete em confusão, só se mete em encrenca, só se mete em troço ruim, porque falta prudência. Pastor, o que é prudência? Vigilância. Só tem que vigiar os passos dela, com quem fala, o que fala, aonde vai, com quem vai. Prudência. E essa prudência está quando você examina a Escritura. A prudência está quando você dá ouvidos ao que Deus está te falando. Você vai ter prudência. Você vai ver que a prudência te fala que você não precisa discutir com todos. Muitas vezes a boca fechada vai te fazer prosperar. Só de você fechar a boca. E examinar a Escritura, igreja. 9. Não te mandei eu? Esforce-te, tem o quê? Bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. José, não precisa ficar com medo do povo, não. Não precisa ficar com medo das situações, não. Das guerras, do Jordão, eu sou contigo. Só faz a tua parte, Josué. Só faz a tua parte, que a minha parte eu estou fazendo. Irmãos, trabalhe junto com Deus, não trabalhe contra Deus, não. Trabalhar junto com Deus é cumprir o que a palavra está mandando você fazer. Se está mandando você se esforçar, se esforce. Se está mandando você se levantar, se levante. Se está mandando você cumprir o mandamento, cumpra. Esforço e bom ânimo. Quando a minha filha mais velha era pequenininha, estava começando a andar, ela levantava e caía. Mas já estava passando do tempo dela de andar. Já estava com 1 ano e pouco já. Levantava, aí ficava e caía. Eu comecei a falar com ela: levanta, Josué, se esforça, Josué. Falava assim com ela: se esforça, Josué. Aí ela ria, naquele impulso de alegria, ela começava a dar os primeiros passos. Tem que se esforçar, irmão. Tudo no começo é difícil, mas quando você está com Deus, meu irmão, Ele vai enviando as cartas, vai te dando direções. E a gente encerra aqui no versículo 13. Nunca se esqueça das coisas que Deus te fala, tá? Diz assim, ó: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor, o vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Ele te dá a paz, irmão, e te dá tudo aquilo que você se levanta para conquistar. Amém? Deixa eu orar por você, quem está em casa. Meu Deus, que palavra abençoada, que direção maravilhosa para este dia, para esse restante de semana, de mês e de ano. Meu Deus, tem muita coisa que a gente precisa colocar em ordem, que a gente precisa se esforçar, meu Deus. E muitas coisas, tem muita coisa que a gente tem que colocar o ânimo, para que ainda este ano, meu Deus, as coisas comecem a dar certo para nós. A gente tem que precisar esperar o ano que vem, ou ficar amarrado no ano que passou, que foi melhor. Porque eu sei, meu Deus, que quando a gente faz as coisas na direção do alto, o Senhor tem terra prometida para nós. A tua palavra tem para nós uma terra de promessas infindáveis, que estão esperando que a gente se levante da beira do rio. Tem gente que está na beira do rio chorando, lamentando o que passou, quem já foi, o que era, o que deixou de fazer. Mas agora o momento do lamento precisa cessar, precisa se levantar, ter bom ânimo, ter esforço e ir conquistar o que Deus está dizendo. É teu, é só ir lá e pegar, é só ir lá e tomar posse, é só se conduzir com prudência, é só ouvir a palavra, é só colocar no coração aquilo que Deus está te falando. Não esqueça das palavras dele. Ele está te dando paz para você conquistar, está te dando a terra para você tomar posse. Tudo que Deus ele lhe prometeu,
Ele lhe dá paz para conquistar. Nunca se esqueça disso. É a palavra que Deus tem para você. Tão somente esforça. Levanta-te e toma posse do que é teu, em nome de Jesus. Você diga amém, e diga graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ele é grande. Grande é o Senhor. É o que guerreia as suas guerras. A força que você precisa. O ânimo, a alegria. Dentro da grandeza dele, da fidelidade dele. Ele está dizendo: você é o Josué deste tempo. Levante-se do seu luto agora. Levante-se das suas amarras agora. Levante-se daquilo que te entristeceu, te desanimou. Levante-se daquilo que te paralisou. Se esforça e começa a conquistar. O Senhor lhe deu um chamado lindo. Chamado da conquista. Assim como Ele o é, Ele vos chamou para ser também. É grande, 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 grande. É o Senhor e o indigno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte. Cremos. Alegria de toda a terra. Você está diante de um Deus que é grande. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Confiamos em teu infinito amor, pois somos o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que andar com Deus, porque fazer aquilo que Ele manda precisa de uma base chamada confiança. Para executar aquilo que Ele nos manda, é preciso ter confiança de que Ele estará conosco e vai nos ajudar com as ferramentas necessárias. Preparando para nós as condições para vencermos, atravessarmos o Jordão desta vida e chegarmos aonde precisamos chegar, e mais ainda estar na posição que Deus nos chamou para estar. Então se livre agora de toda tristeza, de toda murmuração, de todo amargor, de toda desobediência. Então se levante, atravesse o Jordão da sua vida, leve a sua família contigo, porque aonde você pisar a planta dos seus pés, eu te dou. Tenha muito bom ânimo, porque aonde você pisar é seu. O que você obedecer na minha palavra é seu. Assim diz o Senhor. Lembre-se que eu te dou paz enquanto você caminha. Queridos, a paz que você tem no meio de uma tribulação é a certeza de confiança e fé no Senhor. Ele está trabalhando. Então agradeça a Ele, que Ele é contigo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, ó Pai, em nossas vidas. Agradeço, Senhor, porque eu confio. Confiamos em teu infinito amor, pois somos o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Seja feita em nós a tua vontade, aqui na terra como no céu. E tomamos posse desta bênção. Tomamos posse deste momento